Boa tarde, tudo bom, pessoal? Aqui é a Débora. Para quem não me conhece ainda, eu sou a fundadora da Túnel do Brinquedo, uma empresa de locação de brinquedos com um pouco mais de 2 anos. E eu tô aqui para ensinar e motivar mães a empreenderem e ganharem pelo menos 5 mil reais aí trabalhando de acordo com a sua disponibilidade. Sejam 2, sejam 3 dias na semana, de acordo com o que você pode. E na live de hoje a gente vai falar muito se a locação de brinquedos traz uma independência financeira para você. E aí, quando eu comecei a pensar nesse tema, eu pensei muito assim, o que é independência financeira para você? Porque isso é muito relativo, né? Talvez independência financeira para você seja você ganhar, se você for CLT, por exemplo, é ganhar aquilo que você ganha hoje, que dá para pagar as contas. Ou não é suficiente. Uma independência real financeiramente falando, seria você ganhar um pouco mais. Ou se ainda você não tem, você hoje não esteja ganhando nada, você, né, tá num tempo aí que você tá faturando nada. Então, qualquer coisa já é bem-vindo. Então, eu acho que primeiro a gente tem que pensar nessa questão, porque isso influencia muito para tudo o que eu vou falar a seguir, né? Eu pergunto isso para vocês porque, assim, comigo aconteceu isso, né? E aí, eu sempre fui, né? Eu acho que antes de ser mãe, obviamente, eu pensava muito nessa questão, assim, não, mulher quando engravida, ela não precisa parar de trabalhar, porque filho não impede nada, porque olha aí quantas mulheres a gente vê que são executivas, são CEOs e tal. Mas quando é com a gente realmente para refletir o que a gente precisa, né? O que a gente quer, o que às vezes os sonhos de antigamente já não cabem mais na nossa vida. Então, quando eu me vi nessa situação, eu sentia uma pressão muito forte, não só externa, mas interna, né, minha mesmo, assim, do tipo, você precisa escolher. Ou você vai ser mãe, ou você vai ser independentemente financeira, né, financeiramente independente, ou você vai fazer aquilo que você gosta. Não dá pra você fazer os 3, não dá pra você realizar os 3. Então, assim, não dá pra você ser mãe e fazer o que você gosta e ainda ganhar dinheiro, não. E no meu mundo ideal era aquilo que eu queria, né? Mas a gente sempre ouviu que isso era meio luxo. Lógico, eu não vou levantar nenhuma bandeira aqui, mas é muito diferente esse tratamento de mães para não mães. Então, assim, eu via muito isso, que quando uma mulher ou um homem resolvia sair da empresa para abrir um negócio, para investir num negócio, é visto muito como, nossa, você é muito corajoso, né? Muito corajosa, você é visionária, você... E aí, agora, quando tratava de uma mãe, era um pouco diferente. Por quê? A mãe, assim, não, você não sabe o que você quer. Você quer tudo. Como assim? Você quer fazer tudo e ainda gostar do que você faz. Você quer ganhar dinheiro e gostar. Então, eu senti essa pressão comigo mesma, né? Eu me pressionava quando eu passei por essa transição, né? E aí, eu lembro que esse ano foi um ano muito tenso pra mim. O ano do nascimento do Davi e no ano seguinte, porque eu me colocava essa pressão, eu cobrava de mim isso, e eu realmente não tinha nenhuma ideia do que eu ia fazer. Porque, pra mim, na minha cabeça, eu tinha 3 cenários. Ou eu continuava trabalhando no CLT, ganhando aquilo que eu tava ganhando, e seguia o barco, sabe? Ignorava aquilo que eu queria, sei lá, botava meu filho numa escola e ficava com ele de 2 a 3 horas por dia, e olha lá, com sorte, né? Ou eu abria a mão daquilo e virava mãe em tempo integral, era isso e era até isso que eu queria, tá? Eu vou até falar um pouquinho mais. Ou eu partia para uma terceira opção, que era a opção que mais amedronta todo mundo, que é você partir para o desconhecido, você começar algo novo, do zero, sem saber o que você está fazendo, né? Então, o primeiro cenário não condizia com aquilo que eu queria de jeito nenhum, era uma coisa que eu já tinha decidido, que eu não me via fazendo aquilo que eu estava fazendo, sabe? Aquela história do, você se vê aqui daqui 5 anos? Falava, não me via. E outra coisa era assim,
se eu quiser hoje ganhar o que eu ganho, né? Eu tinha um salário ok para o meu cargo, né? Para minha formação, era um salário do mercado, mas eu pensava muito também assim, se eu quiser dobrar meu salário, se daqui 1 ano, 2 anos eu quiser dobrar o meu salário, eu vou conseguir? Não, eu não vou conseguir, porque depende de um plano de carreira, depende da empresa, depende de N fatores que não dependem de você, né? Então, era uma coisa que já não me satisfazia mais, assim, eu não me via mais, tanto naquela vida, como naquela rotina, como os planos da empresa, sabe? Da empresa, quando eu falo, os planos como funcionária, né? Não cabiam mais nos meus planos. Parti para o segundo cenário, que é você mãe. Que eu vou te falar, sinceramente, que era aquilo que eu tava procurando. No momento era aquilo que eu queria. Eu queria curtir o meu filho, eu queria estar perto dele, queria cuidar dele. Mas eu pensava muito, eu refletia muito se aquilo iria me satisfazer dali 1 ano, por exemplo. Se eu ia conseguir ser feliz ou ser super satisfeita com a minha vida dali a alguns meses. Se era realmente aquilo que eu queria. Porque eu não julgo, né? Eu acho que se você tem essa vontade, se você quer ficar com seu filho mais tempo, eu acho que é o maior investimento que você pode fazer na vida. Mas eu tinha dentro de mim que aquilo não ia me satisfazer dali uns meses. E principalmente por conta da renda, né? Eu não ia ter mais nenhuma renda minha, né? Eu não ia ser nem um pouco, eu não ia ter nem um pouquinho de liberdade financeira. Eu ia ser dependente para sempre. E eu lembro que o que me amedrontava, eu pensava muito nisso, era assim... Poxa, imagina eu tendo que sair com meu filho, eu não vou poder almoçar num restaurante legal, eu não vou poder comprar alguma coisa que eu queira pra ele, ou pra mim também, né? Eu não vou poder comprar qualquer coisa, eu vou ter que fazer milhões de planos, né? Eu lembro que na época também me passava na cabeça, assim, o aniversário de 1 ano do Davi tava chegando e eu pensava assim, eu falava, nossa... Mas e se eu quiser, sei lá, fazer um negócio, botar um boneco inflável na porta... Meu marido não vai aprovar, ele vai olhar e falar, você tá louca, né? E aí, assim, eu ter que pedir permissão pra essas coisas, aquilo me deixava muito tensa, muito desesperada, sabe? Então, foi um ano bem difícil, né? Foi um ano feliz por conta do Davi, mas difícil internamente, porque eram muitas dúvidas, muitas inseguranças nesse sentido. E aí foi que eu decidi partir pro cenário 3, que era o mais difícil e na minha visão, e eu acho que na visão de todo mundo, e era onde eu saía totalmente da minha área de conforto, porque eu ia partir para um plano B que não tinha um plano B, aquela coisa do trocar o certo pelo duvidoso, realmente eu ia trocar o meu salário, que, sei lá, não precisava ser o melhor do mundo, mas já era alguma coisa, já conseguia me sustentar, né, ali, e por uma coisa que eu não tinha nem ideia de como seria, né? Mas eu lembro que teve uma vez que até o meu marido me falou, esse ano foi um ano que eu fiquei muito não vai, larga o CLT, não larga. E aí eu lembro que ele me falou uma frase, ele me disse uma coisa que me deixou muito assim impactada, né? Ele virou pra mim e falou assim, olha... Débora, se você acordar amanhã e não tiver ninguém para te ajudar, nem financeiramente, nem como rede de apoio com o Davi, o que você faria? Na hora, eu respondi, eu faria como 90% das mulheres, 95%, sei lá, das mulheres fazem. Deixa o filho na escola e vai trabalhar, seja lá no que for. E foi aí que eu entendi que o meu problema, na verdade, é porque eu tinha muita opção. Entendeu? Eu tinha muita opção no sentido de... Eu poderia, aquele momento, a gente já tinha conversado, eu poderia ficar em casa por um tempo, assim, falar, o primeiro ano eu vou ficar em casa cuidando do Davi. A gente tinha essa disposição financeira, né? Assim, o meu salário não faria uma grande diferença nas contas de casa mesmo. Então eu tinha isso, só que eu não me sentia segura com isso. Então eu vi que eu tava reclamando de barriga cheia, aquela coisa, né? Porque eu realmente tinha opções pra fazer aquilo que eu quisesse e eu tava ali sofrendo. Foi nesse momento que eu decidi, falei, não, então, já que eu tenho esse aporte, né, essa segurança, é isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho como não fazer isso, né?
E, de novo, a independência financeira foi uma das maiores motivações. Porque é lógico que quando eu pensei em empreender no negócio da locação, eu pensei muito nessa questão da flexibilidade, na questão de ter esse tempo, de poder fazer o meu horário, de ter essa liberdade. Mas a minha segunda motivação, que foi muita motivação, foi a questão da independência financeira, porque eu não me aceitava naquele momento ser dependente. Então eu pensava, até no começo, eu lembro que eu pensava assim, mesmo se eu ganhar pouco, pelo menos é alguma coisa, né? É alguma coisa, como eu disse, pra ir num restaurante, pra comprar alguma coisinha, pra poder dar um presente pro meu filho, pra eu ir num cabeleireiro, sabe? Pra fazer uma unha. Então eu lembro que isso ficava muito martelando. Foi aí que me falou, vai, né? Me deu segurança pra ir. E eu acho que, assim, essa questão do ter renda, como eu disse no começo, ele além de ser relativo, quando você se vê numa situação que você vai sair do zero, como eu disse, qualquer coisa já vale a pena. Então, começar pequeno foi uma das coisas que mais me atraiu no negócio de locação, né? Eu não sei se eu já contei aqui, não sei se eu já comentei, eu acho que na primeira live eu comentei que eu tive a chance de comprar uma empresa que já estava minimamente estruturada, uma empresa de locação de brinquedos. Eu não tinha o dinheiro, mas né, eu conseguiria dar um jeito se eu quisesse, pegar um empréstimo, enfim. Mas eu lembro que aquilo não me deixou segura, porque eu queria crescer com o negócio, eu queria entender do negócio, né? Eu queria poder saber aonde eu estava pisando, saber o que eu estava fazendo. E aí eu entendi que o negócio de locação era justamente isso que eu estava procurando. É um negócio super moldável, super dimensionável no sentido assim... Se para você a independência financeira no momento for faturar R$1.000 no mês, ok. Então assim, vamos trabalhar 1-2 horas por dia e você vai conseguir, né? Não, mas a minha independência financeira é muito mais que isso. Eu quero realmente ter dinheiro para sustentar a casa, para pagar tudo, para pagar escola, convênio e comprar o que eu quero, além de tudo. Então eu preciso de um salário de R$15.000, então tudo bem, dá para chegar também. Então foi a estrutura da locação de brinquedos, ela dá muito isso pra gente, essa noção de assim, como o retorno e o investimento e o retorno é muito rápido, você consegue ter uma noção de quanto você tem que investir para ter um retorno de tanto. Você consegue fazer a conta inversa. Eu quero ganhar tanto, então eu preciso investir tanto porque eu preciso ter tantos brinquedos para alugar. E aí é só partir para o ataque de oferecer, de vender, que aí é outra questão, né? Mas o negócio em si, ele é muito dimensionável e eu acho que isso tá dentro dos nossos controles, né? No nosso controle, assim, no sentido de você pode... Não precisa de um grande investimento, então não é um risco enorme, não é aquela coisa que você vai investir uma grana que pra você pode ser uma fortuna, né? Às vezes é uma rescisão que você pegou, às vezes é um dinheiro que você guardou por muitos anos e você vai investir tudo numa ideia só. E poxa, o risco é imenso, né? Aí vem, sei lá, imagina quem investiu agora num bar, aí veio a pandemia, quem que ia imaginar, né? Imagina uma pessoa, o tanto que ela investiu num bar, que talvez era o sonho da vida dela, e aí? Então eu acho que é um investimento, tratando de negócio, com um risco muito pequeno, porque você consegue dimensionar, você consegue começar pequeno, começar do começo, né? E até para você sentir o negócio em si, você sentir como você é capaz de organizar o seu tempo, como que o seu tempo trabalha para você, né? Assim, se você quiser ficar o dia inteiro com o seu filho, fazer o dia inteiro a função da casa e trabalhar, sei lá, da meia-noite às 3, você pode, você tem essa opção, né? Com exceção das entregas, você consegue fazer tudo de acordo com a sua disponibilidade, né? As entregas não tem como você, a não ser que a outra mãe também aceite receber um brinquedo 3 horas da manhã, mas assim, é uma coisa que é um negócio que você consegue
você encaixa totalmente na sua rotina e tudo vira uma coisa só. Então, eu acho que o grande diferencial é esse, principalmente no início, principalmente quando você não tem uma experiência, você ainda não é como eu, assim, nunca empreendeu, né? Fala, poxa, nunca empreendi, como é que eu começo? Do começo. E você vai aprendendo junto com o negócio, né? Eu costumo dizer que, pra mim, a Túnel do Brinquedo, e eu vejo isso como a locação de brinquedos, né? O negócio da locação é igual quando uma mãe vai parir o filho, sabe? Quando você não tem filho, você tem o seu primeiro filho, que você vira e fala, nunca cuidei de um bebê, nunca tive que fazer nada, e você vai aprendendo junto com ele, e conforme você vai aprendendo, ele vai exigindo mais de você, e aí você já tá melhor preparada para a próxima fase, e assim vai. Eu digo que a locação de brinquedos é a mesma coisa, você vai parir um filho, e aí conforme ele vai crescendo, ele vai exigindo mais de você, só que você já vai estar preparada para as próximas fases, né, igual videogame. Então eu acho que isso também foi uma das coisas que sempre me chamou muita atenção no negócio em si. E eu, vou ser bem sincera, eu entendi todo esse potencial quando eu já estava no processo. Antes eu não pensei tudo isso não, eu meio que fui. Mas depois eu entendi a importância que é você crescer junto com o negócio, você desenvolver as suas habilidades junto com o negócio, né? Você não precisa de uma estrutura imensa, você não precisa de um processo super detalhado, você não precisa de um fluxo de trabalho, que eu acho que isso acaba freando o processo, né? Às vezes uma coisa super bem estruturada, você acha que você demora tanto para colocar em prática que você não coloca. Porque você acha que precisa de tanta coisa, de tanto detalhe, de tanto documento, de tanto que você não vai você só fica na teoria, você não vai para ação. Então, para você ter esse seu retorno financeiro aí, você precisa agir. Porém, né, como qualquer negócio, você vai agir, você tem que ter o foco, a disciplina, mas eu acho que dentro da locação, como pouquíssimos negócios, né, eu ainda não vi muitos negócios que você consiga agir dessa forma. Você consegue ir com um pouco mais de calma, né, um pouco mais de tranquilidade, principalmente nesse início, para sentir bem o negócio, né. E outra coisa que eu também acho muito bom, que eu, pessoalmente falando, eu posso falar com experiência de causa, é que assim, é muito melhor você começar pequeno, porque aí você erra pequeno, do que quando você já começa grande, que aí você erra grande e às vezes é um erro que você não consegue consertar. Então, tudo isso que eu tô falando tem a ver com essa independência financeira, porque assim, você precisa ter muito bem claro o que é a dependência financeira para você, o que você está disposto a trocar por essa independência financeira, e quanto tempo você precisa, quanto tempo de horário, eu digo, você precisa focar nesse negócio. Então, às vezes, realmente vale a pena você trocar um CLT que você tem lá um salário fixo, só que você trabalha às vezes 40 horas semanais, né? Quanto tá valendo a sua hora? Às vezes, se você pensar, se você já tiver um negócio estruturado, quanto que você faturaria aquele seu salário alugando os brinquedos? Às vezes trabalhando, como eu digo, 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, 2 horas por dia. Então, eu acho que é muito importante você conseguir identificar isso, né? E é importante também saber que você vai começar pequeno, você não vai começar ganhando o que você já ganha se você for empregado, né? Se você já for CLT, dificilmente você vai começar ganhando aquilo. Mas o retorno é muito rápido, né? Eu trouxe até aqui, eu fui puxar esse aqui eu vou colar, porque eu não vou saber tudo de cor. Eu trouxe uns dados, eu fui ver lá o comecinho da Túnel, os primeiros meses da Túnel, eu peguei as planilhas, e para vocês terem uma ideia, são dados de janeiro de 2019. Eu lembro que eu tinha 6 mil reais, foi o que eu investi logo de início, né? Ao longo dos meses eu fui investindo mais, e isso também eu tive um apoio, depois eu vou falar um pouquinho disso, mas assim, inicialmente eu tinha 6 mil reais, que foi o que
eu tinha lá na minha conta. E eu não investi isso tudo de uma vez. Eu fui vendo e fui investindo ao longo dos, sei lá, 3 primeiros meses, mais ou menos. Então aqui, no início, o meu ticket médio das locações era de R$80. Então, ticket médio, só para explicar para quem não sabe, é assim, o valor médio de cada locação. Tem um que é um pouquinho mais alto, outro que é um pouquinho mais baixo, mas cada locação mais ou menos R$80. O meu primeiro mês, que foi janeiro de 2019, eu aluguei 2 brinquedos, que eu até anotei aqui. Foi um Jamperô, que eu comprei, e uma cadeirinha que era do Davi. E aí eu faturei R$213. Até tá um pouquinho mais alto que esse ticket médio, né? No segundo mês, fevereiro de 2019, eu já faturei R$820. Eu tive 7 locações com 6 brinquedos. Então assim, pensa, de 213 para 820. Eu já tripliquei, quase quadripliquei o meu primeiro mês. Imagina se você for colocar em porcentagem como que é esse gráfico. No terceiro mês, eu tinha em torno de 9 brinquedos. E aí eu faturei R$1.430 com 16 locações. Então eu dobrei, né? Mais que dobrei o número de locações e quase dobrei o faturamento. Aí no quarto mês foi para 3.769 com 27 locações. Então é meio que é progressivo, PA e PG, né? Engenheira falando aqui, engenheira que não lembra das coisas. Isso aí não foi nem dobrando, né? Se você comparar o primeiro mês de operação com o quinto, eu nem sei, aumentou mais de 5 vezes. Aí, do quinto mês ao 8º, foi o que demorou mais, porque aí o que acontece? Ele dá uma estabilizada, o negócio em si dá uma estabilizada, porque aí é hora de você ter outras. Lembra das fases que eu falei? Que o negócio vai exigir um pouco mais de você, você já tá um pouco melhor preparado e você vai pra ativa? Então eu senti que do quinto ao 8º mês, deu essa estabilizada, ficou o quinto mês, o sexto mês, em torno de 4.000, 4.600, 4.700, e aí no 8º mês chegou em 6.100. Então pense, em 8 meses, eu lembro que isso aqui é praticamente o que eu ganhava no CLT. Trabalhando, como eu já disse, 2 vezes por semana, e 3 vezes por semana, porque eram 2 dias dedicados ao túnel do brinquedo e mais um dia, meio período, né, um pouquinho mais talvez. Então, eu trouxe isso aqui só para vocês entenderem que assim, o negócio vai crescendo no seu ritmo, vai crescendo de acordo com a sua disponibilidade e a sua vontade, sim. Mas também, você não precisa ter um crescimento tão acelerado, falando, nossa, mas eu não vou dar conta, né? Eu vou ficar louca. Não, né? Você pode ser muito de acordo com aquilo que você está procurando. E isso tem tudo a ver com a sua independência financeira. O que é que você procura nesse momento? Então, assim, isso muda. Por isso que eu falei, pra mim, talvez naquele momento, faturar R$6.000, poxa, tava ótimo, maravilhoso. Com 8 meses de empresa, eu tava assim, plena. Hoje, já os R$6.000 já não me satisfaz mais. Eu falo, não, eu quero a minha independência financeira tá maior, entendeu? A minha régua subiu. E isso é muito, muito visível. Até quando eu fiz o meu processo de transição de carreira, eu não sei se vocês já ouviram falar de um negócio que chama Roda da Vida. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu fiz a Roda da Vida, né? Eu acho que até vale a pena a gente falar em outro momento, porque aí é mais nesse processo de transição de carreira mesmo. Eu acho que vale a pena um bate-papo sobre isso. Mas só entrando um pouco na Roda da Vida, é um desenho assim que você coloca vários aspectos da sua vida. E aí eu lembro muito que a parte financeira era uma coisa que, sei lá, você dá nota de 0 a 10. Né, para esses aspectos da vida. E a parte financeira, eu lembro que, sei lá, eu dei 5. Porque eu falei, tá bom, não tá ótimo, mas tá bom, tá ali. E aí, depois de uns meses, eu fui refazer a Roda da Vida, eu dei 3. Aí que eu parei pra pensar, não é que a minha situação financeira piorou, não é que eu passei a ganhar menos, é porque a minha percepção que eu poderia ganhar mais melhorou, entendeu? Eu sabia que eu tinha potencial de ganhar mais. Só que eu não estava ganhando, então eu queria. Então a minha percepção aumentou. Não que eu passei a ganhar menos. Entende como é
é complexo. Então, assim, quando você resolve investir, resolve se dedicar, tenha também em mente, mais ou menos, não precisa também, lembra que eu falei, não precisa ter tudo estruturado, porque senão você não sai do lugar, mas tenha em mente, faça um plano para os primeiros 6 meses, por exemplo, aonde eu quero chegar, qual a sua meta dos próximos 6 meses, planos com metas curtas, né, os primeiros 3 meses de empresa, quantos brinquedos eu quero ter? Hoje eu tenho 6, daqui 3 meses quanto eu quero ter? Se eu alugar esses 6 brinquedos e eu estiver disposto a reinvestir 100% do que eu faturei, quantos brinquedos eu consigo comprar? Eu consigo dobrar o número de brinquedos? Eu dobrando o número de brinquedos, eu consigo dobrar meu faturamento? Depende, né? Uma coisa importante que eu não falei aqui, que lembra que o meu ticket médio lá no começo era de R$80, então hoje já tá em 160. Eu dobrei o meu ticket médio. Por quê? Porque aí você vai melhorando a qualidade dos brinquedos, você vai conhecendo melhor o público, você vai oferecendo brinquedos mais variados e você tem sim o poder de aumentar o seu valor, né? Aumentar o seu preço diante ao seu cliente. Se ele já reconhece o seu serviço como um serviço bom, um serviço ótimo, ele vai querer comprar o seu produto, o seu serviço. Então, não precisa ter tanto medo assim de aumentar o valor, porque não vai ser mais o produto só que ele está procurando. Eu confesso que no começo eu tinha muito receio. Eu fiz uma pesquisa ampla de todas as empresas que eu via de locação e eu lembro que eu colocava sempre um pouquinho abaixo, sei lá, R$5 a menos. Porque lógico, acabei de começar, não vou chegar, né, sentar na janelinha, né, não vou pegar o trem e sentar na janelinha. Então, tudo isso influencia. Né? É possível sim ter uma independência financeira, mas vamos primeiro estipular o que é essa independência financeira num primeiro momento. Não estou falando que isso aí precisa ser pro resto da vida. Vamos refazer essa roda da vida, esse ponto aí do financeiro, a cada 3 meses, a cada 6 meses, pra gente ver. Então, assim, uma coisa importante que agora eu voltei, antes que eu esqueça, é a questão do apoio. Claro que quando a gente fala de um negócio para mães, uma rede de apoio é fundamental para qualquer negócio, qualquer um. Como eu te disse, você realmente consegue ficar em casa com o negócio te propõe isso. Você tem a possibilidade de ficar o dia inteiro cuidando do seu filho, por exemplo, e trabalhar de madrugada. O negócio te dá isso. Agora, se você vai fazer isso, aí é outra história. Se você está disposto a fazer isso, é outra coisa. Mas o negócio te propõe essa possibilidade, como outros negócios não, né? Tô vendo aqui que a Rúbia tá aqui, né? A Rúbia, ela é confeiteira e realmente é um negócio que te prende um pouco, porque você tem um processo a ser seguido, né? Você não pode, falar, não, eu vou fazer o bolo, eu vou fazer a cobertura a hora que eu tiver tempo, a hora que eu puder. Não, tem um processo que tem que ser seguido. E, como todo negócio, você precisa de apoio. Você precisa de ter pessoas que te ajudem, né? Não no negócio, não no sentido do negócio, mas assim, com um filho, você precisa ter alguém que fique com o seu filho pelo menos 2 horinhas enquanto você vai fazer a entrega. Eu confesso que eu já fiz entrega com o Davi e com a Sofia no carro. Confesso, não foi uma vez só, foram várias, inclusive. Né, que até a cliente falava assim, espera um pouquinho, você não quer entrar? Eu falava, então, é que eu tô com as crianças no carro. Várias clientes já conheceram o Davi e a Sofia. Mas é óbvio que isso é inviável a longo prazo e não tem como você sair para fazer 5, 6 entregas, 10 entregas com uma criança. Então, você tem que ter um apoio. E quanto mais apoio, melhor, obviamente, né? Se você tiver o apoio do seu marido, por exemplo, perfeito, né? Se você tiver um apoio financeiro, melhor ainda, porque você consegue girar esse fluxo da empresa muito mais rápido, o seu retorno é muito mais rápido, porque ao invés de só comprar parcelado, você consegue investir dinheiro lá e talvez dar um boom. O meu aqui foi em 8 meses, mas sei lá, se você já quiser investir logo mais de cara, você consiga já ter um retorno maior em 3 meses. De novo, não aconselho fazer tudo de uma vez, assim, vou gastar, vou pegar minha rescisão, vou investir em brinquedo e vou já botar para quebrar logo no primeiro mês. Não aconselho, porque isso, você precisa de um tempo de maturação do negócio. Você com o negócio, você precisa ter uma afinidade com ele para você entender como ele funciona, como você funciona,
frente a ele. Então, fechando esse parênteses que eu fiz, que eu esqueci, eu fiz aqui outros, como toda live, eu sempre coloco aqui uns pontos pra gente pensar, né, na hora de fazer essa estruturação da empresa. E hoje eu trouxe 4 reflexões aqui que eu acho importante. Primeiro é isso que eu já falei, quanto você precisa para ter essa sua independência financeira. Ou para complementar uma renda, por exemplo. Talvez você esteja interessada em abrir um negócio de locação de brinquedos só para complementar a renda, por enquanto, né? Mais para frente, quem sabe, vire aquela coisa, o plano B vire o plano A. Mas então, quanto seria bom para você? Né? Quanto em reais, eu digo, né? Quanto de dinheiro você precisa? Quanto seria, o seu ideal? Ideal pé no chão, tá? Não é ideal já sonhando lá em cima. Quanto você acharia que, sim, vale a pena dispor de 2 horas por dia, por exemplo, para trabalhar. Segundo ponto, se hoje você está faturando 0, você estaria disposta a continuar trabalhando por alguns meses sem faturar nada? Porque se você fatura 0, tudo bem se você continuar sem faturar nada. Mas você estaria disposta a fazer isso? Por que eu pergunto isso? Por conta daquele lance do reinvestimento. Você está disposto? Quando eu falo você que fatura 0, não é só para você, é para a pessoa que também tem uma renda extra, né? Quem trabalha ou quem a locação de brinquedos vai entrar como complemento de renda, eu acredito que seja um pouco menos caótico você não tirar nada nos primeiros meses. Você consegue reinvestir, porque afinal você já tem uma renda ali. Teoricamente você não precisa logo nesse primeiro momento do dinheiro que entra na locação. Então, por isso que eu tô falando mais com quem hoje fatura nada. Se hoje você não tá faturando nada, você estaria disposta a ficar mais uns meses trabalhando sem faturar nada? Mais uns 2, 3, 4 meses, 5, 6 meses, sei lá? Porque se você estiver disposta, você pode ter certeza que seu negócio vai crescer muito mais rápido. Porque se você for reinvestindo tudo aquilo que você for ganhando, em 6 meses, imagina quantos brinquedos você já não vai ter comprado. E aí vai ser focar em outras estratégias da empresa para poder alugar isso, manter tudo na rua. Então, anota, né? Pega um papel e faz um plano mesmo, assim, do quanto se eu no primeiro mês eu faturar como o meu lá, R$200, eu vou reinvestir 200. Se no segundo mês eu faturar 800, tudo bem eu reinvestir esses 800 ou não? Eu vou querer tirar 400 para mim e só reinvestir mais 400. Tudo bem também, não tem problema. É mais para você já ter isso na cabeça, para você já ir trabalhando sua cabeça em relação a isso. Outra observação aqui, se você tem alguma reserva, hoje, se você já está trabalhando com a ideia de ter alguma reserva financeira, ou se você vai ter o aporte financeiro de alguém, se você vai ter uma ajuda financeira do seu marido, de alguém da família, ou se você tem um dinheiro guardado, se você vai pegar essa rescisão, quanto que você iria destinar para esse negócio? Quanto você iria destinar para a empresa, né? Como eu disse, eu não acho legal investir tudo de uma vez, mas você pode deixar lá o dinheiro guardadinho e falar, todo mês eu vou pegar tanto para reinvestir. E então já tenha isso programado, porque isso vai fazer diferença. Quando você entrar em operação, você vai ver que isso vai fazer muita diferença para você no seu dia a dia, na sua organização. E faz essa simulação. Essa aqui que eu mostrei, faz essa simulação. Então, assim, eu vou começar com 2 brinquedos, igual eu comecei. Se eu alugar os 2, quanto que eu vou faturar? Aí, se eu reinvestir, eu posso comprar mais tanta coisa. E aí, quanto que eu vou faturar no segundo, alugando todos? E aí eu reinvesti o que eu ganhei. E assim vai. Faz uma simulação aí, o que você acha legal, porque aí você já vai pegando a ideia, já vai pegando a noção do negócio. E aí depois também você tem uma meta, né? É legal isso, porque às vezes a gente não tem a meta muito bem definida e fica um pouco perdida. Eu falo também por experiência própria. No começo, eu não especifiquei muita meta, eu não deixei uma meta clara. E eu vi que depois eu precisava disso. Nem que a meta seja igualar o mês passado, sabe? Porque também eu acho que isso é a cabeça do empreendedor.
quando você entra nessa zona de empreender, é muito frustrante quando você tem um faturamento do mês inferior ao do mês passado, porque você sempre quer estar crescendo, sempre está crescendo, vira um vício. Então, se você fizer essa simulação no papel, depois quando você começar já, espero que você já esteja aí nos preparativos para colocar em prática, você já vai ter isso na cabeça, você já vai ter essa meta e você já vai conseguir criar esse plano muito melhor. Então, espero ter ajudado vocês nessas questões. Hoje eu entrei um pouquinho mais aqui na minha história, porque eu acho que muitas mães se identificam, muitas mulheres se identificam. Então, eu sei que é um momento difícil, eu acho que vale a pena a gente abordar mais sobre isso também. A questão da transição de carreira, eu vou ver da gente fazer um dia só sobre isso, porque eu acho que é um assunto complicado e muitas vezes você não tem muito apoio, nem por maldade, mas é porque as pessoas também não sabem te ajudar nesse momento. Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu estreiei os stories, não sei se vocês viram. Se vocês não viram, vai lá que eu dei uns recadinhos. E aí, a partir de hoje, eu vou começar a mostrar mais o negócio em si, os bastidores, os perrengues, a parte boa, a parte difícil. E aí também eu estou aceitando sugestões para as próximas lives de tema. Eu estou recebendo algumas, eu vi aqui, acho que a Ana estava aqui, ela até já mandou algumas coisas e tá tudo anotado. Mas eu tô tentando colocar os assuntos de uma ordem um pouco cronológica nesse começo, tá? Depois a gente vai falar sobre tudo. Mas nesse começo, um pouquinho mais na ordem cronológica, até para não bagunçar muito a cabeça de vocês. É para facilitar. Então, a gente se vê quinta-feira. Por enquanto tá nesse horário, lembra a disponibilidade da mãe? Eu tô tentando colocar no melhor horário possível, mas eu acho que pra vocês também tá sendo bom esse horário, né? Depois eu converso com vocês nos stories sobre isso. Obrigada, valeu, até quinta!